Gente, bom dia. Eu ainda não tinha começado a falar. Vê se está todo mundo me ouvindo bem. Vê se consegue me ouvir. Ah, ótimo. A turma de vocês é pequenininha? São aproximadamente 10 alunos, é isso que o colega passou? É isso mesmo? Sim. Então, ó, eu vou fazer o seguinte. Deixa eu ver uma coisa. Ó, eu ativei o microfone de vocês, tá? Eu vou deixar ele, por enquanto, desativado. Só que quando vocês quiserem falar, se vocês quiserem falar alguma coisa, vocês podem desativar que está permitido, tá? Vocês vão conseguir desativar, tranquilo? Então, gente, antes da gente começar, o que vai acontecer, né? Nesse período que a gente vai estar aí tendo essa aula remota, né? Através do Zoom, eu vou estar junto com vocês, tá? Então, eu vou estar junto com vocês e a gente vai trabalhando. Depois, eu vou pegar o contato, tá? Com o representante para que a gente possa ter um contato via e-mail também, tranquilo? Então, se vocês precisarem, né, a gente vai conseguir conversar também para que eu consiga enviar o material. Inclusive, se o representante estiver presente, me envia, por gentileza, me passa seu e-mail, tá? Tranquilo? Que acontece? Eu estive com vocês naquele aulão, né, que a gente teve na semana passada. Então, a aula de hoje, eu vou dar sequência naquele tema, né? A gente vai conseguir aí finalizar, pelo menos ir até a parte de resistência dos materiais, tá? Vocês já tinham visto o método da equação dos três momentos? Se vocês preferirem, pode escrevendo, né? Eu tô com o chat aberto, inclusive como é que fala? Nós já tivemos com o professor Renê. A equação dos três momentos vocês já tiveram? Sim, com o professor Renê. Ah, tá. Ele tinha... A gente está na parte da... Eu até pedi para a senhora dar uma frisada na parte da configuração estrutural, porque nós estamos nessa parte com ele. Qual é a parte de configuração estrutural que você estava? Na parte de vinculação, como monta, esse tipo de coisa? Isso, é os cálculos do peso da laje, você usa os pesos próprios da laje, essas coisas, entendeu? Entendi. Na montagem aí de todo o carregamento, certo? Certo. Tá ótimo. Vocês trabalharam com o método de Cross com ele, né? Isso, é esse mesmo. Método de Cross e equação dos três momentos. Eu acho que a equação três momentos a gente teve no semestre passado, ele só deu uma introdução, uma relembrada para nós no começo do semestre sobre isso. Tá ótimo. Então, o que a gente vai fazer hoje? Eu vou só anotar aqui isso que vocês me passaram. Só um instante. A montagem. Carregamento. Então, ó, o que a gente vai fazer? Essa aula de hoje, a gente conclui aquele estudo de caso que a gente fez, pelo menos até a parte de resistência dos materiais, tá? Aí depois aí vocês podem estar estudando. E a partir da aula que vem, eu vou trabalhar com vocês, a gente aborda, né, a montagem aí de uma viga, né? A vinculação, esse tipo de coisa, com carregamento, peso próprio, a reação da laje, né, na viga, e assim a gente faz. Aí a gente resolve por um método, pode ser ou cross ou três momentos, tá? Se vocês quiserem, a gente pode trabalhar com o método de cross,
porque aí eu já vou ter feito equação dos 3 momentos com vocês. Pode ser? Professora, na minha opinião, eu acho que o melhor é o método de cross, porque eu acho que é isso que ele vai cobrar na prova, né? Não sei se é a mesma coisa. Tá. Na verdade, ele me passou que era para ter iniciado aí o conteúdo com 3 momentos, que cross ele já tinha passado. De qualquer maneira, a questão da avaliação, depois ela vai ser bem acertada aí, tá? Não se preocupem que vai ser caracterizada bem com o que vocês trabalharam, tá? Então, minha parte, se eu tiver que compor essa avaliação, não se preocupe que ninguém em relação a isso vai sair prejudicado, tá? Então, assim, vai ser bem o que nós estamos fazendo e o que vocês fizeram com o professor, tá? Então, se a gente vai trabalhando aqui com 3 momentos, a gente vai acabar depois sendo cobrado isso, tá? Depois disso, o que vai acontecer? Montado, né, feita essa etapa aí que vocês disseram, de montagem, carregamento, eu vou ter que entrar depois num outro assunto com vocês, que chama processo dos esforços, tá? E aí, essa parte de processo dos esforços, eu trabalho com o pórtico, tá? Porque a gente tem que estar visualizando também a estrutura do tipo de pórtico com vocês, o comportamento, né, hiperestático dessa estrutura, tranquilo? Então, aí a gente trabalha um pouquinho disso que vocês disseram, e depois a gente vem com o processo dos esforços aplicado para pórtico. Tá bom, tá ótimo. Tá? Então, o que vai acontecer? Quem que é o representante? Ele está presente? É quem está falando comigo? Não, a representante é a Camila. Eu acho que ela está presente, sim. Isso aí seria bom ela se manifestar quanto a isso aí, porque eu acho que ela está mais... ela sabe mais dessa questão do que eu. A Camila está aqui. Eu vi. Então tá ótimo. Vamos então concluir, vamos dar andamento, tá? A Camila já me chamou aqui. Camila, passa depois para mim o seu e-mail, por favor, tá? Pode escrever aqui no chat, depois eu vou copiar ele para enviar esse material. Só mais uma coisinha, gente. Essa aula de hoje, ela vai até 11h15, né? E a partir, então, quinzenalmente, então, no caso, semana que vem, nós temos aula dupla, tá? Então, ela começa às 10, das 10 às 11h15, depois das 11h15 a 12h30, tá? Então, a aula que vem, ela é dupla, a gente tem mais tempo aí de abordar aí todas as dúvidas de vocês, tá? Tranquilo? Então, vamos lá, vou dar sequência. Qualquer dúvida, eu vou deixar aqui, o chat está aqui, eu vou fechar ele, mas eu vou visualizando caso vocês façam alguma pergunta, tá? De qualquer maneira, o que acontece? Vai escrever, vai copiando, né? Então, tem que estar praticando isso, porque senão depois fica com dúvida, tá? Então, pega um caderno, assiste a aula aí com o caderno em mãos e vai fazendo as anotações necessárias. Tranquilo? Então, vamos lá. Então, deixa eu só minimizar o chat. Então, vamos lá. Então, ó, como eu disse naquele aulão, né, eu inicio essa aula de hoje, né, com a resposta do estudo de caso que eu tinha deixado proposto para vocês, tá? Então, era uma viga engastada com 2 apoios móveis, né, com carregamento concentrado e depois uniformemente distribuído, né? Aí eu pedia para vocês o grau de plasticidade da viga, então no caso é 2, e em quantas barras e nós poderia ser dividida a viga, represente, né? Então tá representado aqui embaixo para vocês, tá? 1, 2, 3, 4 nós e 3 barras, né? Sendo que o nó é numerado até 3, porque o nó a gente inicia a numeração aí a partir de 0, tranquilo? Então, tanto a equação dos 3 momentos quanto o método de Cross, a gente consegue resolver essa estrutura,
tá? Depois, o próximo tema, depois que eu mostrar para vocês a parte do carregamento da laje, esse tipo de coisa, o nosso próximo tema é o quê? Abordar um outro método, tá? Aí ele chama processo dos esforços, mas aí a gente vai ver mais detalhadamente. E esse novo processo que vocês vão aprender, ele é possível aplicar dentro de pórtico, tá? Que nem esse processo da equação dos três momentos é para vigas contínuas. O processo dos esforços a gente já consegue trabalhar com pórtico, tá? Então, vamos lá. Então, o que acontece? Próxima etapa, voltando àquele roteiro nosso da equação dos três momentos, né? O terceiro passo é o que a gente chama de vão reduzido, tá? É o comprimento reduzido. Esse vão reduzido, ele consegue relacionar o comprimento da barra, o comprimento longitudinal dela, tá? Com o produto de rigidez da viga, tá? Então, nessa etapa de cálculo, né? Por que a gente faz isso? A gente aplica essa equação, a gente precisa desse comprimento fictício, desse comprimento ou vão reduzido, ou comprimento fictício, não sei como vocês estavam acostumados a chamar, né? Mas a gente precisa disso para dar entrada naquela equação geral dos três momentos, tá? Esse comprimento aí, esse comprimento vão reduzido, a gente só utiliza dentro da equação dos três momentos, tá? Vocês vão ver que no fator de carga a gente não utiliza, é sempre comprimento real. Então, isso é um processo utilizado apenas para a equação dos três momentos, tá? Então, ele não tem um significado físico, ele é uma expressão puramente matemática para que possa ser aplicado o processo aí dos esforços, tá? Gente, só mais uma coisinha antes de... Eu lembrei aqui, aproveitando, eu pedi para trocarem a internet aqui da minha casa, tá? Então, às vezes, se falhar um pouquinho, né? Eu pedi para trocar para uma um pouco mais rápida, tá? Por conta, né, de demanda de aluno, esse tipo de coisa, tá? Então, peço aí um pouquinho a compreensão, o local que faz esse acesso aí da internet está sobrecarregado, acho que tem muita gente alterando, eles têm que vir aqui na minha residência, trocar o modem para que aplique aí esse plano novo que eu peguei de internet, tá? Então, se porventura tiver falhado alguma coisa, a partir da semana que vem já vai ter sido arrumado isso, tá? Então, vamos lá. Como é que calcula esse vão reduzido, tá? Essa formulinha que está aqui no slide para vocês. Então, o que significa? Toda vez que eu coloquei na equação esse valor de K, esse K aqui é uma incógnita, ele diz assim, o K eu costumo dizer que é a barra. Então, um exemplo, você vai fazer o comprimento reduzido, né? O vão reduzido da barra 1, eu vou chamar então de L' de 1. Se eu vou fazer da barra 2, L' de 2. Então, o K aí é como se fosse um X, tá? Você substitui pela análise da barra, né? Da situação que vocês estão trabalhando. Então, o que acontece? Esse valor aqui, ó, EC e C, é o que a gente chama de produto de rigidez arbitrário adotado. Então, é um valor que nós adotamos inicialmente e ele deve ser usado na viga inteira, tá? Esse daqui, reparem que não tem o K indicado. Ou seja, eu vou adotar um exemplo. Eu posso adotar o produto de rigidez arbitrário como EI, ou então eu vou adotar como 2EI, tá? Você escolhe o valor que você quer adotar. Ah, mas eu ponho qualquer valor? Sim, pode colocar qualquer valor. Desde que, um exemplo, para viga abaixo, né, essa viga
tá exemplificada para vocês, o valor que a gente adotar, ele deve ser utilizado na barra 1, na barra 2, na barra 3 e na barra 4. A gente não pode escolher um valor arbitrário, né, e ir mudando por barra, não, tá? A única coisa que muda por barra é o valor que tá aqui, tranquilo? Porque aí sim você vai colocar o produto de rigidez da sua barra. E o valor arbitrário adotado tem que ser igual ao longo da peça, tá? Ao longo de todas as barrinhas que constituem a viga que vocês estão analisando. Tranquilo? Então, o que vai acontecer? Eu costumo passar para vocês, né? Então, naquele estudo de caso base, né, que tem o base, o estudo de caso base, que a gente vai estar trabalhando em sala, e tem o proposto, que aí é de tarefa, né, que foi esse que eu passei a resposta para vocês. Então, o que acontece? O estudo de caso base e o proposto também, eu para vocês, tá? O que vocês vão adotar, porque a gente padroniza, tá? Porque assim a gente consegue ir verificando se algum colega errar alguma coisa, então já fica mais padronizado, tá? Mas se um colega adotar uma coisa, desde que adote corretamente, o outro outra, e faça corretamente, no final vocês vão chegar na mesma coisa. No final do estudo de caso, vocês conseguem chegar na mesma coisa, tá? Então, só por conta de padronizar, né, os nossos resultados aí, do passo a passo, que eu peço para a gente adotar o mesmo valor, tranquilo? Então, vamos lá. Ó, esse daqui que eu apresento para vocês é o estudo de caso base, tá? Então, observe, eu não coloquei o enunciado novamente, mas eu coloquei as considerações, percebem? Considerar o momento aplicado no nó na barra 2 e adotar o EC e C, que é o produto de rigidez arbitrário, igual a EI, tá? Então, o que eu costumo fazer? Né, uma dica aí, se alguém falar assim, eu não sei qual, eu vou escolher quem. Eu sempre escolho o que mais se repete na estrutura, na viga que a gente está trabalhando. Então, nesse estudo de caso, em todas as barrinhas, se a gente for fazer uma análise, o produto de rigidez é EI, né? Uma vez EI. Então, eu escolho mesmo, porque aí depois, a hora que a gente for fazer a conta, ele se cancela. Tranquilo? Então, vamos analisar juntos aqui o que acontece. Barra 1, comprimento real 3 metros, produto de rigidez EI, tá? Barra 2, observe, aí a barra do balanço. A barra do balanço eu nem falei dela, porque a gente não vai usar ela, entendeu? A gente não vai utilizar ela dentro da equação dos 3 momentos. Então, não é necessário trabalhar isso com ela, tá? Então, barra 2, comprimento real 3 metros e produto de rigidez da barra EI. E a barra 3, quem que é a barra 3? A barra fictícia, né? Então, toda vez que eu tiver um engaste, a gente cria fictícia. A barra fictícia, comprimento real, ela é um artifício de cálculo, então a gente vai considerar ele o quê? Zero. O produto de rigidez da barra, uma barra fictícia, não temos, né? Então, com isso, a gente consegue ir e calcular, tá? O produto de rigidez, consegue calcular o comprimento equivalente, aí o vão reduzido de cada barra, tá? Então, podem calcular, vão calculando, tem que praticar, tranquilo? Então, substituam nessa equaçãozinha que tá para vocês e me digam quanto que deu barra 1, barra 2 e barra 3. Pode mandar pelo chat, tá? Esse comprimento aí, quanto que deu cada comprimento.
Gente, vocês estão calculando? Ninguém ainda me mandou aqui. Comprimento equivalente aí. Então, ó, vamos lá. Para a barra 1, o comprimento equivalente vai ser igual a 3 metros, tá? Então, para a barra 2, comprimento equivalente vai ser igual a 3 metros, e para a barra 3, o comprimento equivalente, né, o vão reduzido, vai ser igual a 0, tá? Tranquilo? Então, feito isso, o quarto passo, tá? Que a gente trabalha na equação dos 3 momentos, é o quê? É o que a gente chama, né, de fator de carga ou fator de forma. Então, como que funciona isso, tá? A gente relaciona o tipo de carregamento que tem na barra, ou seja, é calculada por trechos, por barras. Então, a gente relaciona o tipo de carregamento que tem em cima dessa barra, ao qual ela está aplicada, e depois a gente aplica na tabela. Essa tabela, ela relaciona o quê? Ela relaciona o comprimento com a carga, tá? Então, eu coloco aqui para vocês, tabela fator de carga para aplicação da equação dos 3 momentos, tá? Então, observe, a gente tem inúmeros carregamentos, tá vendo? Então, a gente tem uniformemente distribuída, tem carga concentrada, momento aplicado, carga triangular. A gente tem carga uniformemente distribuída, aplicada apenas em um trecho da barra, tá percebendo? E assim por diante, tranquilo? Então, para trabalhar nessa etapa, a gente tem que analisar o que tem na barra e aplicar, tá? Então, vamos lá. Esse tipo de aplicação, a gente deve tomar cuidado apenas, tá? Com uma peculiaridadezinha aí em relação ao momento aplicado. Por quê? A gente tem um momento concentrado aplicado no nó, tá? Quando o momento está aplicado na barra, isso indifere, porque aí na barra você vem e só aplica isso, tá? Quando ele está aplicado no nó, a gente tem que tomar cuidado com o quê? Em não esquecer de considerar isso em alguma barra.
Então, eu trago para vocês que é necessário, até coloquei escorregá-lo, né, entre aspas, porque eu preciso considerar. Então, igual esse estudo de caso, esse exemplo fictício que tá para vocês, o que acontece? Eu preciso considerar ele ou na barra 1 ou na barra 2, esse momento que está aqui, ó, concentrado. Então, eu coloquei para vocês a opção 1 e a opção 2. Qual que é a diferença da opção 1 da opção 2? A única coisa que vai mudar é o valor de A e o valor de B. Então, observem que o valor de A, ele é uma distância da onde inicia a barra até o momento aplicado. E a distância B é onde acaba o momento, tá? Aplicou o momento até onde acaba essa barra. Então, um exemplo. Vamos imaginar que essa barra aqui que a gente está trabalhando, tanto a barra 1 quanto a barra 2, tenham um comprimento de 4 metros, tá? Então, as duas. Aqui tem 4 metros e aqui tem 4 metros. Então, o que vai acontecer? Se eu considerar na opção 1, significa que a distância da onde inicia a barra até o momento são os próprios 4 metros, certo? Ou seja, o B, que é a distância do momento concentrado até o apoio, vai ser igual a 0, tá? Porque ele está localizado na extremidade, no final dessa barra. Então, a gente considera o ponto B igual a 0. Já na opção 2, ele fica ao contrário. Por quê? O momento está logo quando inicia a barra, ou seja, a distância da onde inicia a barra até o momento, eu tenho distância? Não tenho. Então, vale 0. Do momento aplicado até o outro apoio, aí sim eu tenho a minha cota de B. E aí, esse exemplo nosso, nesse estudo de caso nosso, vai ser equivalente a 4. Tranquilo? O que acontece, gente? Nesse estudo de caso, nesse item, é necessário também, independente se o momento é aplicado na barra ou no nó, né? A gente sempre mantém, né? Quando tá no nó, quando a gente escorrega ele, seja para a barra à esquerda ou seja para a barra à direita, o que acontece? A gente mantém o giro, ou seja, observem que em ambas as opções eu considerei o giro, tá vendo? Esse momento no sentido horário, porque ele está no horário. Então, na opção 1 eu mantive sentido horário, e na opção 2 eu mantive sentido horário, tá? Se porventura o momento que vocês estiverem trabalhando for negativo, tá? Então, o momento é negativo, o que vai acontecer? Se o momento for rotacionar no sentido anti-horário, a gente deve considerar como negativo. Por quê? O que acontece? Na indicação da tabela, né, está indicado que ele é positivo para o sentido horário. Se eu for trabalhar com o momento girando no sentido anti-horário, eu não posso esquecer do que considerar esse sinal como negativo. Tranquilo? Veja se todo mundo entendeu. Então, vamos lá. Aqui, entrando um pouquinho, né, na parte até um pouquinho que vocês falaram, né, de carregamento, compor esse carregamento, eu só exemplifiquei alguns itens, que seria o quê? Toda vez que a gente tem transferência de carga, é como se a gente perdesse uma unidade de medida, né? Então, aqui eu coloco a unidade usual, né, para lajes. Então, a unidade de laje é o quê? Unidade de força dividido por
metro quadrado, né? Porque é por conta da onde está sendo distribuído isso na superfície estrutural, tá? Então, quando eu tô da laje para a viga, eu passo de um exemplo da unidade que eu costumo utilizar, quilonewton é unidade de força e metro unidade de medida. Então, se em laje eu estava quilonewton por metro quadrado, eu passo a trabalhar na viga quilonewton por metro, tá? E aí, o que acontece? Da viga para o pilar, unidade de força quilonewton, tá? Então, para cada transferência de carga entre os elementos estruturais, perde-se uma unidade de comprimento, tá? Então, o que acontece? Por que eu estou falando sobre isso, né? O fator de forma, né, que é aquela tabelinha que eu mostrei para vocês, ele relaciona o tipo de carga que está aplicada na estrutura, né? Então, se vocês visualizarem aqui, né, eu coloquei para vocês estudo de algumas imagens de obra que a gente pode visualizar o quê? Nesse caso aqui, ó, eu tenho um pilar aplicado nessa viga, ou seja, eu vou ter uma carga concentrada aqui nela. Então, é daqui que veio a carga concentrada, né? Ou o que a gente pode ter também, nessa viga aqui de cima, ó, eu tenho uma viga que está descarregando numa outra viga. Então, a reação de apoio dessa viga, ela vai entrar como uma carga concentrada também nessa viga aqui, tá? Então, tanto o pilar quanto uma viga que está apoiando diretamente em outra viga, a gente vai considerar isso como uma carga concentrada, tá? Aqui na imagem de baixo tem a opção do quê, né? Da visualização de uma carga uniformemente distribuída por conta da alvenaria, né? Da alvenaria em cima dessa viga, tá? Tranquilo? E aqui em cima, né, a gente tem uma viga em balanço, né? Tá vendo? Uma viga aqui em balanço. Nesse ponto aqui, eu tenho uma viga descarregando junto numa outra viga. Então, eu vou ter um momento aplicado aqui, né? Essa viga, ela vai estar tendendo a ter um giro, né? Por conta dessa aplicação aí entre vigas sem apoio. Eu não tenho um pilar aqui. Tranquilo? Então, vamos lá. Então, ó, aqui um exemplo de exercício resolvido aí para a gente trabalhar e abordar. Então, o que acontece? Qual o fator de forma D e E, né, da barra 1? Então, a gente tem que saber que a barra 1 é essa daqui, né? E ela tem, né, possui o quê? Um carregamento uniformemente distribuído, tá? Então, quanto que deu aí, gente, esse fator de forma, tanto E quanto D, né? O epsilon aí da viguinha de vocês. Quanto que dá isso aí? Calculando. Gente, aproveitando aqui, eu preciso que todo mundo esteja com o nome, tá? Então, tem um participante aqui que está como Moto G6. Então, preciso depois que fique nome RA, tá? Por conta depois de computar a presença de vocês na aula. O colega escreveu, né, que é o Silas. Silas, coloca, depois vê com os colegas, né, caso você tenha alguma dificuldade, no lugar de estar escrito o nome do aparelho, deixar o seu nome, né, com o RA, porque aí eu pego depois essa relação aí de vocês aqui, tá?
Então, que nem a Thaís, ela colocou Thaís Helena e o RA dela, tá? No nome. Quando eu visualizo ela aqui na minha lista, tá Thaís Helena e o nome dela com RA, tá? Então, calculando, gente. Ninguém tá calculando aí. Vocês precisam, né? Isso aqui é uma aula igual, né? A gente só tá distante fisicamente os corpos, né? Mas vocês têm que praticar, né? É necessário fazer os cálculos. Então, me mandem aí quanto que dá o valor da barra 1. Quanto que dá aí? Calcularam? Sim. Vamos verificar aqui. Então, ó. O primeiro fator de forma 20 e o D também 20, porque a equação é a mesma, né? Então, tanto um fator de carga é igual o outro por conta da equação, exatamente. Agora, o que a gente vai fazer? A mesma coisa, porém, para a barra 2. Então, observem que a barra 2 tem uma carga concentrada, tá? Nesse exemplo nosso, ele tá bem simples, porque o valor de A é igual ao valor de B. Se o valor de A é igual ao valor de B, acaba que, novamente, tanto E quanto o D tem o mesmo valor, tá? Então, observem lá, a distância da onde inicia a barra até a carga, e depois da carga até onde conclui a barra, tá? Então, a distância aí de A vai ser igual a 1 e a distância de B vai ser igual a 1. Então, a equação acaba que fica a mesma, né? Se fosse por conta da primeira parte da equação, nada indifere, porque está multiplicando, né? A vezes B. Só que aí, o que acontece? No segundo trecho da equação, tem a parte, né, do B, 1 mais B dividido por L, né? E depois, no D, 1 mais A dividido por L. Tranquilo? Sim? Então, tá. Então, o que vai acontecer? A gente agora vai trabalhar o estudo de caso base nosso. Então, observem o que acontece aí para esse estudo de caso base, né? Nós temos indicado, né, lá inicialmente, para que a gente adote, né, o momento aplicado no nó na barra 2. Então, a gente vai estar adotando ele nessa barra aqui, ou seja, na barra que tem a carga uniformemente distribuída, perceberam? Então, vamos lá, vamos calcular isso, tá? O que acontece? Quanto que fica o fator de carga para a barra 1? Não tem, certo? Por que a gente não tem o fator de carga para a barra 1? Porque eu não tenho carga na barra 1, perceberam? Então, por conta disso, eu pedi para que vocês escorregassem nesse momento aí para a barra 2, tá? Porque aí a barra 1 não tem fator de carga, fica mais simples da gente estar trabalhando, tá? Se eu quiser escorregar para a barra 1, pode, não tem problema nenhum, tá?
de novo, eu reitero que eu faço isso por conta do gabarito nosso, né? Para a gente trabalhar por igual todo mundo, tá? Então, o que vai acontecer agora? A gente vai acabar que a barra 2, nós temos 2 carregamentos. Então, a gente tem o momento concentrado e a gente tem a carga uniformemente distribuída, tá? Então, a gente vai ter que calcular o fator de carga dessa barra, os dois, tranquilo? Então, podem ir fazendo. O colega, o Silas, perguntou, né, por que aquela viga em balanço não é a barra 1? Então, Silas, dentro da regrinha aí da equação dos 3 momentos, né, para aplicação dela, que acontece? A viga em balanço a gente não numera, por quê? Ela é considerada isostática, porque a gente sabe o efeito do momento causado por aquela força. Então, ela não entra nessa contagem, tá? De barras, porque a gente sabe já o efeito que ela tem no nó. Tranquilo? Deu para pegar, entender? Isso a gente viu naquela aula 1, tá? Como é que chama? Naquele aulão, tá? Eu acho que o material está disponível, né, para vocês lá no aluno, disciplina online, né, dentro daquele campo Covid-19, tá? De qualquer maneira, por conta disso. Mas um pouquinho mais adiante aqui na aula, a gente vai visualizar novamente isso, o efeito do momento provocado e o porquê que você sabe, tá? Essa parte aí do momento que a gente considera do momento dela ser uma estrutura isostática, tá? Então, a gente sabe o efeito dela, a gente sabe o valor do momento provocado no nó adjacente à aplicação daquela carga, tá? Então, gente, os colegas aí calculando, né? Deixa eu ver aqui. Então, ó, vamos calcular primeiro o valor de E e depois o valor de D, tá? Deixa eu ver aqui qual que eu fui. Então, primeiro o valor de E e depois a gente vai para o valor de D. Quanto que dá o E de vocês, o epsilon de vocês? Calculando. Vocês me enviem aqui no chat, tá? Tô esperando. Então, ó, o colega já tá mandando aqui. Vamos visualizar quanto que deu, tá? Então, para a barra 2, ó, o E distribuído, tá? Então, uniforme distribuído vai ficar 67,5, tá? E o E do momento vai ficar igual a 100. Então, o E total é a somatória dos dois. Então, para o colega que me enviou, reveja as contas, onde que deu errado aí, tá? Que não conferiu o valor. Vê se você entendeu aí o que foi feito. Porque, ó, o A do momento
como ele foi escorregado para essa barra 2, ele vale 0. E o B vale 3. Ah, tá. Você usou 50 na carga uniformemente distribuída. Deve ser, né? Tranquilo? Então, temos o E total, tá, gente? Então, tome cuidado aí por conta desse momento aplicado, tá? O pessoal acaba acaba invertendo um pouquinho, né? Beleza. Então, próximo seria a mesma barra, só que agora a gente vai calcular o valor de D, tá? Então, o D da distribuída, 30, deixa eu esperar um pouquinho, né? Para vocês calcularem antes da gente colocar. Então, D, na verdade, eu vou até colocar da distribuída, porque vai ser igual, né? Aí falta o D do momento. Lembre-se o quê? Se o momento estivesse no sentido anti-horário, ele ia entrar como negativo. Sim, o primeiro 67,5 e o do momento 50. Sim, certo? Confere de todo mundo. Então, o D total, a gente faz a somatória desses dois, tá? Então, a gente tem aí o valor de 117,50. Tranquilo? Então, o que a gente fez? Relembrando, o que vai acontecer? Aqui, a gente tem que aplicar quem? Agora, a gente já fez todos os passos, a gente já pode aplicar direto agora a equação dos 3 momentos, tá? Então, o que acontece? A estrutura que a gente está trabalhando era com GH igual a 2. Com GH igual a 2. Então, significa que nós vamos utilizar... Gente, aqui ficou... Vou até colocar, gente, só um instantezinho. Então, o que acontece? Aqui, ó, a gente tem o I igual a 1 e o I igual a 2, tá? Meio aqui. I igual a 1 e I igual a 2. Por quê? O GH é igual a 2, tá? Então, eu já peguei aqui com os valores substituídos na equação geral, tá? Isso nós vimos na aula anterior. Então, o que acontece? Observem só. Todo mundo presta bastante atenção, tá? Aqui porque às vezes o pessoal tem dificuldade por conta desse item aqui. Então, o que vai acontecer? Organizando os valores já calculados, né? A gente tem o comprimento equivalente da barra 1, o fator de forma da barra 1. Comprimento equivalente da barra 2, fator de forma da barra 2. Comprimento equivalente da barra 3, fator de forma da barra 3. Então, ó, o ponto-chave é o quê? Saber que a equação dos 3 momentos, a incógnita hiperestática é por conta do momento gerado, né? O momento que está sendo aplicado aí por conta do apoio da viga em cima, por conta da viga apoiar em cima dessas vinculações aqui, desses apoios, né? Então, olha só, o que acontece? Nós sabemos o momento de M0, né? Então, eu coloquei até aqui para vocês. O nó 0 é igual ao M0. O nó 1 é igual ao M1. O nó 2 é igual ao M2 e assim sucessivamente, né? Então, o que acontece? O nó 0 nós sabemos, a gente sabe o valor dele, tá? A gente sabe por conta do balanço, tá? Então, ele tem um comportamento isostático, a gente já vai ver novamente. O momento 1, M1, a gente sabe quanto vale? A gente não sabe,
É o que a gente quer saber, um dos valores que a gente quer saber. O nó 2, a gente também não sabe. Queremos saber. E o nó 3, a gente sabe. Como que a gente sabe o valor de nó 3? Significa que se eu tenho um apoio na extremidade e não tem nenhum momento aplicado concentrado, quanto que vale isso? 0. Tranquilo? Então, M3 igual a 0, tá? Então, observem, quantas incógnitas a gente quer saber? M1 e M2, ou seja, duas incógnitas. Para duas incógnitas, qual que era o GH que a gente tinha encontrado? 2. Então, a quantidade de incógnitas confere. Se a gente não sabe fazer essa análise, a gente vai achar que tem, né? Se a pessoa não entende que o M3 a gente conhece esse valor, e se a pessoa não entende que o M0 a gente conhece esse valor, significa que na cabeça, né, de quem está desenvolvendo, sem ter feito essa análise, a quantidade de incógnitas que a gente não saberia é de 4 e não estaria batendo com um GH, tá? Então, a gente sempre consegue fazer aí essa análise, essa relação entre os dois valores. Os dois valores que eu digo é por conta da equação, né? Utiliza duas vezes para duas incógnitas hiperestáticas. Então, olha só o que acontece. O M0, conforme eu disse, a gente sabe. Então, como é que ele é calculado? Momento, força, vezes a distância. Força de 40 vezes 1 metro. Então, o M0 vale menos 40. Por que menos? Ele provoca a tração para cima, tá? Então, como que vocês sabem disso? Observem só, eu peguei essa régua aqui. Eu vou simular ela, então, ó, como sendo a minha barrinha em balanço. Quando eu aplico uma carga concentrada na extremidade, olha o que acontece, olha a concavidade dela, ó. Apliquei, né? Então, ela estava reta aqui. Quando eu aplico isso, deixa eu baixar um pouco, que aí fica só a visão da régua. Quando eu aplico isso, ó, tá, forma-se, tá vendo? Uma concavidade, ó, para cima. Ou seja, a tração tá para cima. Tá vendo? Toda vez que a tração tiver para cima, o meu momento ele é considerado negativo. Tranquilo? Sim? Ótimo. Então, o que a gente vai fazer? Ó, só reiterando, quando, né? Convenção de sinal. Quando eu traciono para cima, meu momento é negativo. Então, ó, aproveito já a tração para cima, este lado está girando horário, esse está girando anti-horário, se eu estiver fazendo uma análise num ponto, num nó, tranquilo? No outro, né, momento, tração para baixo, então eu giro ao contrário. Horário, anti-horário. Tranquilo? Então, beleza. O que vocês vão fazer? Substituam os valores, deixa só eu colocar, e verifiquem se vocês encontram quais são os valores que vocês vão encontrar. Animação. Então, ó, verifica se vocês conseguem chegar nisso aí. Deixa eu voltar aqui melhor. Ó, substituam aí os valores e me informem aí quanto que vocês conseguiram encontrar, obter aí no cálculo de vocês.
Fizeram? Quanto dá o valor de M1 e quanto dá o valor de M2. M1 e M2, quanto dá? Então, ó, vou passar. Quanto que dá isso aí? Quanto dá? Aqui, ó, observem o que vai acontecer, né? O que tá acontecendo aqui? Vocês vão caíram num sisteminha, né? Então, tanto faz, né? Você vê se você quer isolar o M1 ou se você quer isolar o M2. Se você isolar o M1, né? Nessa conta, você vem aqui e coloca. Você vai ter que M1 vale tarará, M2, né? Substitui. E aí você consegue chegar no valor de M2. Calculado esse valor, volta na primeira equação para chegar no valor de M1. Tranquilo? Quanto que dá isso aí? Vocês estão entendendo? Pode mandar aqui. Para vocês, né, deve constar uma janelinha preta, né, na parte de baixo, um pouco maiorzinha. Isso daí é porque eu estou com o chat aberto, tá? Então, estou aguardando vocês calcularem mais algumas etapas. Quanto que vai dar o valor de M1 e quanto que vai dar o valor de M2. Então, ó, vamos lá. M1 menos 19,64 kNm e M2 menos 48,93, tá? Tranquilo? Então, o que vai acontecer, gente? Eu coloquei aqui indicado para vocês os resultados, tá vendo? Que a gente calculou. E eu voltei a barrinha aqui, né? Tá vendo que eu coloquei o engaste, pelo menos para a gente conseguir visualizar, né? A distribuição desses valores, né? Para que depois a gente consiga calcular. Então, significa o quê? A gente consegue agora colocar esses valores na convenção usual da viga, né? Dos valores, representar eles. Porque a partir daqui, né, calculada a incógnita hiperestática, a gente consegue trabalhar isso como vigas igual resistência dos materiais. Então, a gente tem viguinhas, né, biapoiadas, né, e aí trabalha como resistência de materiais. Ou seja, eu coloco o efeito da incógnita hiperestática, né, na equação, né, e aí a gente consegue calcular.
tá? Então, ó, prestem bastante atenção aí no que a gente vai fazer. Então, significa o quê? A gente vai colocar o efeito desse momento. Então, se ele está negativo, para que eu deixe, né? Como que eu deixo isso, né? O M0 negativo? Eu preciso o quê? Colocar ele provocando essa tração para cima. Então, conforme a gente viu naquela imagem anterior, para que eu tenha uma tração para cima, ó, esse lado, no caso, a direita, ele tem que girar o quê? Horário. Tá vendo? Porque aí, ó, o que eu faço? Tá reto, provoquei tração para cima. Então, esse lado eu girei horário, esse outro anti-horário. O que acontece? Eu não coloquei o outro lado, eu não preciso colocar, porque essa barra não tem análise. Então, eu só coloco os efeitos nas barras que a gente está trabalhando, tá? Então, horário. Tranquilo? Então, o que a gente tem que fazer? Isso está aplicado no nó. Eu preciso passar isso para a barra, para que a gente consiga resolver igual a resistência dos materiais. Então, ó, ação, reação. Tranquilo? Ação, reação. Então, girava sentido horário, agora gira anti-horário na barra. De quanto? 40, tá? Aí some o sinal de negativo. Eu tenho um momento de 40, tá? Fez ação, reação, deixa aí paradinho, tá? Então, próximo ponto é o quê? Trabalhar o M1. O M1, ele é negativo, menos 64. Então, eu preciso deixar o nó 1 com menos, ou seja, provocar a tração para cima. Para que eu provoque a tração para cima nesse nó, um lado gira horário, outro anti-horário. Então, horário, anti-horário. Novamente, o que a gente vai fazer? Ação, reação. Ação, reação. Onde eu girava anti-horário, eu giro horário na barra. Horário no nó, anti-horário na barra, tá? Aqui, ó, tem um detalhezinho do que? Na barra, o que significa? Eu tinha aquele momento concentrado de 50, tá? Então, ou vocês trabalhem com esses dois momentos, o de vermelho e o de verde, tá? Na barra, ou vocês podem fazer uma resultante, tá? Então, como é que faz a resultante? Se eles estão girando sentidos contrários, vai ter um giro só no sentido de maior valor. Então, no caso, vai ter um giro, né, no sentido horário, da diferença de 50 menos 19,64 quilonewtons, ou seja, a gente vai ter um momento resultante, né, dessa conta na barra de 30,36. Tranquilo? E por fim, né, aqui a gente vai fazer ação do momento M2, né? Então, vou fazer ele da tração para cima, porque ele deu negativo, então ele vai girar anti-horário, tá? Anti-horário de 48,93. Então, o que vai acontecer? Ação, reação dele. Então, eu trago aqui para vocês o que? Abaixo, as viguinhas, como que elas ficam. Então, observem, nós temos a viga do balanço, reparem que eu alterei, né, o lugar do apoio para o engaste. Por quê? Ela funciona como uma viga isostática, né? Então, se ela está trabalhando como uma viga isostática, significa que nós temos, né, uma viguinha isostática, ela tem que estar em equilíbrio, então por isso que eu coloquei um engaste. Tranquilo? Próxima barra, né? Com essa barra aqui, só ficou com esses dois momentos. Observem esse momento aqui, de 40,
e esse outro momento aqui de 19,64. Tanto esse momento quanto o outro já não tem mais o sinal, porque eu já coloquei o efeito deles na viga, tá? Então, viguinha biapoiada, tanto faz quem vocês vão colocar, né, como fixo e quem vocês vão colocar como móvel. Isso indifere, porque a gente tendo apenas um apoio para absorver uma possível reação na horizontal, já é o suficiente, tá? Nesse caso não tem nenhuma, né, mas a gente tem que colocar, porque se a gente utiliza dois apoios móvel, a estrutura ela fica hipostática, tá? Ela permite o movimento, e aí não é permitido, né? E depois, a última barrinha, olha só, aqui eu já coloquei a resultante da qual eu falei para vocês, tá vendo? De 30,36, que é a resultante do momento vermelho com o momento verde, tá? Carga uniformemente distribuída, que é o que tinha na barra 2, e aqui eu já tirei o engaste, porque eu coloquei o efeito do engaste já aqui, que é de quanto? 48,93. Tranquilo? Visualizem se todo mundo entendeu. Então, ó, qual que é o processo que a gente tem que fazer agora? Vocês vão representar e fazer o diagrama de momento fletor dessa barra, depois dessa barra e depois dessa barra, que é igual o quê? Resistência dos materiais. Tranquilo? Então, o que vai acontecer? Na próxima aula, eu apresento para vocês o diagrama geral de como ficou, tá? Não vou fazer esse passo a passo de resistência aí dos materiais, tranquilo? Então, vocês vão fazer e depois a gente junta essas informações na representação de um diagrama só, tá? Outra coisa, para a próxima aula, façam um estudo de caso proposto, tá? Então, o que vocês vão fazer do estudo de caso proposto? Vocês vão fazer o mesmo passo a passo que nós fizemos aqui, descobrir, né, calcular o valor da incógnita hiperestática da viga apresentada, tá? Então, a intenção é o quê? Chegar nesse mesmo processo do exercício proposto. Tranquilo? Então, gente, é isso. Eu não vi aqui no chat, a Camila não me enviou o e-mail dela. Camila, me envia seu e-mail, por gentileza, tá? Todo mundo entendeu, gente? Então, aula que vem, o que vai acontecer? Aula que vem é aula dupla, tá? Então, aula que vem a gente faz a última aula, eu vou colocar montar o carregamento junto com vocês, aí a gente resolve, porque aí depois na outra aula a gente já inicia o processo dos esforços aplicado para pórtico. Tranquilo? Obrigada, Camila. Todo mundo entendeu, gente? Sem dúvida. Vou marcar aqui. Se alguém tiver alguma dúvida. Oi? A gente chegou a ver a equação dos três momentos no semestre passado. Esse semestre ele deu no início, o René deu no início, como o Silas havia falado no início da aula. A gente já estava vendo o método de cross. Por acaso você vai começar a dar o método de cross semana que vem? Vocês gostariam de trabalhar da viga que a gente compor o carregamento pelo método de cross? Eu acho que seria interessante. Tá, porque é importante que vocês saibam aplicar tanto o método dos três momentos quanto o método de cross, tá? E aí, depois, ficando bem entendido tanto o método de cross quanto dos três momentos, a gente vai para o processo dos esforços, que é a aplicação para pórtico, tá?
Então, o que eu posso fazer? Disponibilizar ainda a aula da semana que vem para a gente trabalhar com viga. Então, a gente compõe esse carregamento e aplica o processo de cross, então. Você poderia disponibilizar antes da aula o material da próxima aula para a gente já poder dar uma lida antes? Eu acredito que sim, acho que não tem problema. Eu vou verificar depois só com o coordenador, eu ainda não entrei em contato com ele, como que vocês costumam trabalhar, tá? Mas por mim não tem problema. Tranquilo? Sim. Aí, o que eu faço? Eu envio para representante, para Camila, tá? Então, gente, semana que vem, montar, eu só vou depois apresentar o resultado final, né, dessa conta. Aí, a gente vai montar o carregamento de uma viga, tá? Então, a gente vai montar o carregamento dela e depois a gente vai aplicar o método de cross, certo? E aí depois, aí na outra semana, a gente vai trabalhar já com o processo dos esforços aplicado para pórtico. Pode ser assim? Tranquilo? Enquanto isso, eu anoto o e-mail da Camila. Então é isso, gente. Muito obrigada. Eu vou enviar, tá, Camila? Pode deixar que eu vou enviar a da aula de hoje, sim. Tá bom? Então é isso. O colega perguntou, seria bom falou, né? Seria bom todos da sala se manifestar. Sim, também acho. Todo mundo de acordo, né? Camila, vou entrar em contato com você então, e aí qualquer coisa depois você vai me passando, tá? Então é isso, gente. Obrigada. E encerramos aqui.